No livro de Isaías, no capítulo 58, é um texto muito conhecido. No versículo 8 e versículo 9. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procedem, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar. Amém? Em nome de Jesus. Pai, nós queremos, Senhor, te pedir, Senhor, conduz as nossas vidas nesses minutos que nós vamos buscar, Senhor, da tua palavra, que o Senhor possa ministrar a tua vontade. Espírito da verdade, se manifeste nesse lugar. Usa a minha vida em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, eu quero falar algo que tem muito a ver com o que nós estávamos cantando. Eu quero ministrar para vocês hoje os sinais da presença. Sabe que a Bíblia relata, e eu quero ser muito breve hoje, a gente tem algumas coisas que nós queremos comunicar para vocês também, mas a Bíblia relata tanto no Velho como no Novo Testamento, no Antigo como no Novo Testamento. A palavra do Senhor, ela fala a respeito de promessas. São mais de 8.000 promessas que a Bíblia tem. Só que a maior promessa que a palavra do Senhor tem, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é a promessa da presença de Deus. A promessa da presença, de tudo o que a palavra nos garante, de todas as garantias que nós temos. E é interessante porque nós temos promessas bíblicas que as pessoas às vezes elas ficam discutindo. Puxa, será que isso já se cumpriu? Será que já não se cumpriu? Será que a profecia de Joel já se cumpriu? Biblicamente, a palavra do Senhor diz que Pedro, ele declarou que a profecia de Joel havia se cumprido. Mas eu creio que o Senhor ainda está cumprindo essa profecia nas nossas vidas. E Ele ainda tem mais para derramar sobre todo do seu Espírito sobre a carne. Eu creio que as promessas bíblicas, elas são atemporais e elas são impessoais. Elas são para que eu viva e para que você viva. Mas obviamente que de todas as promessas, de todas as palavras que nós temos, a promessa da presença de Deus talvez é a maior promessa de Deus para o homem. A promessa que Ele diz: eu estou aqui, eu estarei contigo. A promessa de um Deus triuno, de um Deus santo, de um Deus poderoso que resolve estar e habitar no meio do homem pecador. Ele nos dá o privilégio da sua presença, mesmo nós não sendo merecedores. Essa promessa, ela é constante, ela é atemporal, porque ela nos acompanha desde o Éden.
É interessante porque no Jardim do Éden, o Jardim do Éden, ele estava totalmente organizado. Deus, ele transforma o caos e ele vai fazendo toda a criação, e a palavra do Senhor diz que ele prepara um lugar, e ele chama aquele lugar, era um jardim, ele chama o nome daquele lugar de Éden, que não é o que vocês vão hoje, mas vai ser em nome de Jesus. Depois vocês vão entender o trocadilho. Gente, a gente está com uma galera de evangelismo que está fazendo os evangelismos assim top. Fizeram evangelismos em Navegantes, amém? No aniversário de Navegantes teve shows, eles foram nesses shows, e as pessoas chamando no WhatsApp durante a semana que foram tocadas pelo Espírito Santo. É sobre isso. É sobre isso. E hoje nós vamos orar com eles depois. Eles vão novamente para evangelizar. E obviamente que é um evangelismo estratégico, um evangelismo em baladas, nesses lugares onde a galera está procurando diversão. Mas eles vão ser tocados pela palavra de Deus naquele lugar. E sabe que é interessante, e hoje eles vão no Éden, né? Mas o Éden é outro. O nome do lugar que eles vão é o Éden. O que eu fui falar isso, gente? Atrapalhou tudo aqui. Caramba. Esse Éden aí não era para falar, hein? Jesus, não tinha nada a ver com Jesus, era lá no Éden. Jesus não tinha nascido ainda. O Jardim do Éden, ele era um lugar que manifestava a ordem de Deus. Ontem eu estava conversando com os líderes e num momento que eu ministrei uma outra palavra, eu lembrei disso também. Porque o jardim, ele manifesta essa ordem. Se nós pudéssemos fazer uma alegoria com o jardim, a Bíblia nos dá essa oportunidade também de nós entendermos dessa forma. Ali estava tudo na ordem de Deus. Todas as coisas estavam na ordem de Deus. Quando Deus coloca o homem no jardim, Ele coloca o homem no jardim que havia plenitude, não faltava nada. O homem tinha tudo que ele precisava. Mas por incrível que pareça, preste atenção nisso, mesmo o homem tendo tudo que ele precisava, um lugar maravilhoso, a Bíblia diz que a viração do dia, o Senhor, Ele aparecia, porque mesmo assim o homem não seria completo se não tivesse a presença de Deus. A presença de Deus é muito maior do que qualquer coisa que Deus possa te dar. A presença de Deus é muito maior do que qualquer conforto que a bênção dEle pode trazer na tua vida. A presença de Deus é tudo que nós precisamos. Mesmo que nós estejamos num ambiente que nós tenhamos plenitude, mesmo que nós estejamos vivendo promessas do Senhor nas nossas vidas, nós precisamos da presença de Deus. Moisés, quando ele sai do Egito, a palavra do Senhor, ele nos diz que quando ele estava na presença do Senhor, o povo construiu um bezerro de ouro e ele começa a interceder para Deus. Ele começa a interceder por aquele povo. Ele fica indignado com o que as pessoas fizeram, e ele intercede pelo povo que adorou um bezerro de ouro. E o Senhor responde para ele: tá bom, mas é o seguinte, então eu vou até permitir que vocês sigam, eu vou até permitir que esse povo vá então e a promessa se cumpra, se é a promessa que eles querem. Só que eu vou dizer uma coisa: eles não vão ter a minha presença. Ai, Moisés já tinha experimentado essa presença, e ele disse: Senhor, não, eu não quero ir sem a tua presença. Não adianta nós termos uma terra, não adianta nós não sermos mais escravos, não adianta nós termos uma nação que nós possamos dizer que aquela terra é nossa. Não adianta, Senhor, nós termos ouro, nós termos prata, nós sermos livres. E nós estamos falando que um povo que já havia nascido escravo, eles ainda não haviam experimentado a liberdade. Não adianta nada disso se nós não tivermos a tua presença. E é tão interessante porque a palavra do Senhor diz que Moisés ele segue, mas Moisés no meio do caminho, ele não chega na terra prometida. E o Senhor levanta um sucessor que é Josué. Quem está comigo? E Josué
Lá no capítulo 1 é muito legal isso, porque Josué ele começa a viver conflitos de liderança, porque ele estava agora sucedendo Moisés, o grande libertador do Egito, e ele, um jovem, um homem que tinha sido levantado por Deus para que o povo entrasse na terra, mas ele tinha muitas perguntas ainda dentro dele, embora ele fosse muito ousado, embora ele fosse carregado de ousadia, ele fosse um guerreiro. Mas a palavra do Senhor fala no capítulo 1, Deus fala: não temas, porque eu estou contigo. Eu estou te falando, Josué, não fica na dúvida, não fica achando que eu vou permitir que vocês entrem nessa terra e que eu não esteja com você. Se essa é a tua dúvida, eu estou dizendo: eu estou contigo. Mudou a história de Josué, mudou a história da liderança dele, mudou a história do que o Senhor estava fazendo, porque havia ali um sinal da presença de Deus. É interessante porque até mesmo na grande comissão, no Evangelho de Mateus, quando a palavra do Senhor, Jesus ele fala também no final da grande comissão, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu quero falar isso para você. Eu quero ser breve, eu não tenho hoje, de fato não vim aqui trazer uma grande ministração, mas eu quero só falar para você algo que Deus tem ministrado no meu coração a respeito da presença. Nós estamos vivendo uma época que nós temos Zoom, nós temos Google Meet, nós temos, FaceTime. Nós estamos nos acostumando a falar com as pessoas de forma virtual, nós estamos tendo reuniões virtuais. Nós estamos falando com as pessoas e eu não sei se você é como eu, mas acredito que sim. Fala para mim a verdade. Você pode falar todo dia com uma pessoa. Eu tenho pessoas que trabalham, que servem a gente também, que moram em outras cidades e que às vezes a gente fica conectado 3 horas, porque temos muitas coisas para tratar. Mas esses dias eu liguei para uma pessoa e disse para ela: eu acho que eu vou aí em São Paulo, eu quero te visitar. Ele disse: uau, você vem aqui mesmo? Sabe por quê? Porque nada se compara com a presença. A presença, ela é incomparável. Você pode falar com os teus parentes, você pode falar com os teus amigos, mas se você recebe uma ligação dele dizendo: eu vou na tua casa, muda tudo. Muda tudo, porque a presença é a melhor coisa. Ainda que essa pessoa só diga que vai te visitar, mas o Senhor ele diz que estaria com você todos os dias, independente das circunstâncias, independente das situações, independente dos momentos. Eu não sei se você chegou aqui hoje nesse MJ, quem sabe você passou essa semana tendo algumas noites que você chorou. Eu não sei se você está passando por dias difíceis, ou quem sabe você está passando pelos melhores dias da tua vida, que você se sente no jardim do Éden. Mas eu sei que o que você precisa, todos nós que estamos aqui, você precisa da presença do Senhor. Independente se você está no Éden, independente se você está no dia de trevas, o Senhor está dizendo: eu estarei com você todos os dias da tua vida. A minha presença estará na tua vida em nome de Jesus. O Senhor ele não quer as nossas reuniões, mas agora se nós provocarmos nas nossas reuniões a presença dele, está tudo certo. Ele vai nos visitar e ele vai estar no nosso meio. A resposta de Deus ao clamor humano é a sua presença. A resposta de Deus não é a bênção. A resposta de Deus não é a cura. Se liga nisso. A resposta de Deus não é falar com você a respeito do teu chamado. Uau! Mas é uma grande resposta quando Deus faz isso, claro. A grande resposta que Deus dá é a presença dele. Eu não sei se tem alguém aqui que tem um pai, que é aquele pai calado, que não fala muito, mas eu conheço alguns assim. E que por incrível que pareça, só a presença do pai na casa muda o ambiente. Às vezes ele não fala nada,
mas ele está lá no mesmo lugar, às vezes ele senta na mesma cadeira. Aqueles pais que têm o lugar certo na mesa, todo mundo tem isso, não tem? Ele tem já o lugar certo na mesa. Às vezes ele é quietão, a personalidade dele não é muito de falar. Mas eu vou dizer uma coisa boa, quando você abre a porta e você entra em casa e você sabe, o Pai está em casa. Porque a presença, ela muda, ela transforma a resposta que o Senhor nos dá. E eu quero dizer para você que o Senhor está nos convidando, cada um de nós, para nós experimentarmos mais da presença do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Quem sabe isso vai mudar algumas das orações que você tem tido, porque você tem tantas dúvidas, você tem tantos questionamentos, você tem feito perguntas, e às vezes o Senhor não tem respondido aquilo que você tem solicitado. O Senhor não tem falado a resposta clara para as tuas perguntas. E o Senhor hoje está dizendo para você, é que você está muito preocupado com aquilo que eu posso fazer por você, com aquilo que eu posso dizer para você. Mas eu queria que você apenas se alegrasse, porque eu estou em você, eu estou com você, e você é livre, você é curado, você é amado, você é suficiente em mim. E eu quero declarar sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus, todas as carências vão cair por terra nesse lugar hoje, porque é uma noite de cura sobre a tua vida, em nome de Jesus. Os sinais da presença, quais são esses sinais? Eu creio que a palavra do Senhor aqui nos diz que em cima dos alicerces antigos será construído. A palavra do Senhor fala sobre bênçãos que o Senhor está colocando sobre o seu povo. E em cima dos alicerces antigos será construído. Todo novo é feito sobre fundamentos antigos. Preste atenção nisso. Todo novo. Nós estamos passando por um tempo de transição aqui no MJ. Nós vamos hoje fazer a transição de liderança aqui do MJ. Agora eu quero falar uma palavra para você. Nada do que nós construímos, ou do que nós vamos construir, ou que já foi construído aqui, foi construído fora dos fundamentos que o Senhor estabeleceu. E eu quero dizer para você que todo novo é feito sobre fundamentos antigos. A renovação, ela é importante. A renovação, ela é importante. Você hoje perdeu, células morreram, mas elas estão se renovando, porque o Senhor, Ele te renova, em nome de Jesus. A própria criação se renova, mas os fundamentos do Senhor, eles são imutáveis. Os fundamentos, eles são imutáveis. Muda às vezes o formato, muda a visibilidade, muda a maneira. É parede preta. Eu, como pastor, nos ministra, às vezes teve gente que não gostou da parede preta, tem gente que não gosta disso, não gosta dessa coisa. Gente, não tem nada a ver com parede, não tem nada a ver com luz, não tem nada a ver com som. Tem a ver exatamente porque essas coisas, elas podem se renovar, essas coisas podem mudar, mas o que é um sinal da presença é a longevidade do que está sendo construído. E o que está sendo construído, a igreja apostólica de Jesus Cristo, ela tem um sinal da presença, a longevidade da igreja. Então, um sinal da presença é se permanece. E eu declaro em nome de Jesus que aquilo que nós estamos construindo vai permanecer em nome de Jesus. Você crê nisso? Se você fizer fundamentado na palavra, qual é o questionamento que eu tenho que fazer? Será que esse formato é o certo? Será que esse aqui é o ideal? Será que desse jeito eu gostei desse, não gosto daquele? Gente, para com isso. Que coisa boba. Que papo inútil. A pergunta é, está firmado na palavra? Está falando de Jesus Cristo, a rocha eterna? Nós estamos falando dos fundamentos sobre fundamentos que são imutáveis. Agora, se nós mudarmos os fundamentos, repudia. Agora, se eu repudiar qualquer outra coisa, é meninice. Eu quero dizer para você que a nossa única regra de fé se chama Palavra de Deus. É a nossa única regra de fé.
Às vezes Deus vai mudar a tua movimentação. Deus vai mudar o teu jeito. Tem coisas que você pode escrever, gente. Eu estou aqui com o pastor Beto. Nós temos aqui, eu ia dizer que nós estamos com pessoas mais experientes, né? Mais velhas mesmo, tá bom? Gente, fui falar da idade, já me perdi, viu só? Isso é coisa da idade. Escreve o que eu estou dizendo. Muitas coisas que você diz hoje, você vai ter que aprender, que você vai ter que escrever a lápis. Muitas coisas que você briga hoje, você vai ver que foi futilidade. Deixa eu falar uma palavra de um pastor que ama muito vocês. Não percam pessoas, não percam amigos por coisas que não são fundamentais. Não são fundamentais. Às vezes nós ficamos. Eu estava olhando aqui hoje, eu estava olhando o IFTA. Quanto tempo você está no MJ, IFTA? Junto com o Noé, ele chegou. Antes de parar de chover, Noé parou aqui no São Vicente, deixou o IFTA. E aí eu estava vendo, a gente tem uma galera nova do MJ nesse ano. Uma grande bênção. A gente até fez um Google, né? Um Google Form. A gente tem 48,8% dos nossos jovens que visitam, que estão frequentando o MJ, vieram no último ano, nesse ano. Mas muito melhor do que nós termos os novos é nós olharmos o IFTA que está a 5. Por que eu estou falando isso? Porque o importante para nós é a longevidade. O importante para nós é a longevidade. Sabe que esse é um sinal da presença. Um sinal da presença. Eu quero falar para você uma coisa. O Senhor vai colocar em nome de Jesus planos. O Senhor vai colocar sonhos. O Senhor vai colocar projetos nas tuas mãos. E que você tenha a bênção da longevidade em nome de Jesus. Mas qual que é a bênção da longevidade? Como funciona? É por sabedoria? Não tem nada a ver com o teu conhecimento, tem a ver com a presença dEle. Quando tiver a presença dEle, e se você construir tudo isso fundamentado na palavra dEle, fundamentado nos princípios do Senhor, ali haverá uma marca da presença do Senhor. A segunda marca da presença, o segundo sinal da presença, é que Ele tem o poder para reconstruir. O poder da reconstrução. Ruínas para Deus não é um lugar que se evita. Nós evitamos ruínas. Ninguém gosta de morar em ruínas, e nós não nascemos para morar em ruínas. Mas quando nós olhamos as ruínas, quando nós olhamos a destruição, nós evitamos isso. Mas deixa eu falar uma palavra de Deus para a tua vida. Ruínas para Deus, Ele não é um lugar que Ele evita. Nós não queremos. Mas Jesus não foge das ruínas. Jesus, Ele não foge, porque as ruínas podem não ser o nosso lar, mas a ruína é o campo de atuação da igreja. O que eu quero dizer para você é que Deus vai fazer você ter contato com muitas coisas destruídas, e nós vamos remir em nome de Jesus. O Senhor vai fazer você ter contato com muita gente pecadora, e o Senhor vai levar você lá para levar restauração em nome de Jesus. O Senhor vai fazer você andar no meio das ruínas, como Neemias andou, e nós ministramos aqui numa série de ministrações. E quando Neemias andou sobre aquelas ruínas, ele entendeu o chamado dele. Eu preciso ser um restaurador, eu preciso ser um reconstrutor, e um dos sinais da presença de Deus é a reconstrução. Por isso, aonde nós fomos, nós temos uma palavra de reconstrução. Porque onde a restauração é impedida, a presença de Deus também é impedida. Porque a presença de Deus restaura. Nós lemos aqui nesse texto de Isaías. Gente, todos os ambientes de destruição
que às vezes você tem tido contato e que você evita. Vai à presença de Deus para esse lugar, e aonde você estiver, vai ter a bênção da restauração. Cara, feliz do amigo destruído emocionalmente, sentimentalmente, familiar, que esbarrar em você, porque você está tão carregado da presença. Você está tão carregado da presença que vai ter a marca da restauração e da reconstrução. É por isso que eu creio que no nosso meio Deus vai levantar muitos jovens também com uma visão empreendedora, e essa visão empreendedora não tem a ver com negócios, porque tudo que nós fazemos, inclusive na obra de Deus, são empreendimentos que nós fazemos, porque nós somos cooperadores da obra. Se Paulo fala isso, se nós operamos com Deus na obra, nós temos que empreender. Só que tudo que nós fazemos tem uma marca da reconstrução. Eu não sei se você está ligado. Hoje, a Ucrânia conseguiu entrar lá no espaço daqueles lugares que foram tomados no plebiscito, que se tornaram território da Rússia. Liman, né? O nome da cidade. E hoje à tarde, eles expulsaram, hoje pela manhã na verdade, eles expulsaram os russos desse lugar e eles retomaram. Só que agora é um ataque a um território russo. Tecnicamente falando, isso significa que é uma declaração de guerra agora da Ucrânia contra a Rússia. Ela não está mais só se defendendo. Só que na verdade a Ucrânia só está tentando manter o seu território, que foi tomado de uma forma pela comunidade internacional, a princípio de uma forma irregular, plebiscito que não tem reconhecimento. Eu não sei essa guerra do jeito que está indo, gente. Eu não quero ser aqui um profeta do caos, mas nós estamos bem facinho de nós termos muitos outros países envolvidos nessa guerra. Você sabe disso. Pastor, você está querendo dizer que nós vamos ter, quem sabe, uma terceira guerra mundial? Não, eu não estou querendo dizer isso, mas existe um risco bem grande. Existe um risco muito, mas muito grande. Essa situação geopolítica, o que tem a ver com essa palavra? É que às vezes as guerras que nós estamos vendo, preste atenção no que eu estou falando, geração MJ. As guerras que nós estamos vendo é uma antecipação de um ciclo de restauração de nações que vai acontecer, que o Senhor vai levantar a sua igreja para isso. Porque esses cenários de ruínas, Deus, Ele não foge deles. Esses cenários de destruição, que hoje é destruição, amanhã será um ambiente de restauração em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa geração, os nossos jovens precisam estar entendendo os ciclos de Deus. Eles precisam entender que as ruínas, muitas vezes elas são ruins de ver, mas são um campo estratégico do Senhor e um campo de atuação da igreja. E eu quero declarar em nome de Jesus que nações vão conhecer o poder restaurador de Jesus através dessa geração que está se levantando. Jovem, você seja cheio do Espírito Santo, que você deseje em nome de Jesus levar a presença do Senhor que restaura os ambientes. Eu não quero que você tenha a vontade apenas de ficar numa sala de oração, de você vir para um culto e sentir a presença dEle. Isso é egoísmo demais. O que o Senhor está querendo é que nós levemos essa presença onde nós estamos. O que o Senhor está querendo é que nós toquemos o mundo e a sociedade com essa presença que está em nós. Ah, queridos, essa é a marca da presença, o poder da restauração. E em último lugar, na sua presença, nós vamos ser sim, nós lemos nesse texto falando sobre luz, que nós seremos conhecidos. Mas como sim sermos conhecidos? Pelo que vocês acham? Pelo que vocês acham que a igreja às vezes é conhecida nos dias de hoje? Fala aí. Vou dar, dou-lhe uma, dou-lhe duas, três. Vai, três opiniões.
que vocês acham? Pelo que a igreja é reconhecida nos dias de hoje? Pela sociedade. É uma maneira de nós pensarmos. Um de cada vez, porque eu não consigo entender vocês. Vocês são muito participativos, gente, que queridos. Fanáticos, ou mais. Conservadores, quem mais? Brigas entre si, tá bom? Intolerância. Eu falei, agora abriu a porteira. Por incrível que pareça, a igreja ela não está com falta de ser conhecida. Você já parou para pensar? Todo mundo conhece alguma atuação da igreja. Qualquer ímpio que nunca foi num culto, ele sabe de alguma marca da igreja. Ele sabe da atuação. Nós somos um país cristão. Só que infelizmente muita gente é conhecida apenas por aquilo que ela é contra. Que tem tudo a ver com as respostas que vocês deram. Eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, a igreja é contra tal coisa, a igreja é contra não sei o que, a igreja é contra isso, é conservadora, como você falou, a igreja, e claro, nós somos sim, mas o problema é que nós muitas vezes esquecemos que a presença, ela não veio para ser contra. É a nossa carne que grita, é o nosso jeito de querer fazer as coisas do nosso jeito. Nós querendo ser Deus. A igreja verdadeira, ela não é conhecida pelo que ela é contra, mas a igreja verdadeira é conhecida por aquilo que ela constrói. Ela constrói, ela avança. Ela é uma igreja que ela não fica reativa, mas ela é uma igreja que tem autoridade da construção. Porque quando há a presença de Deus, há uma construção. O pastor Luiz, ele ministra constantemente. Se você quer denunciar um prédio que está torto, constrói um certo do lado. O que ele está querendo dizer? Para de falar que está torto. Porque dependendo da ótica que a pessoa enxerga, se ela olhar enviesada, ela vai achar que está tudo certo. Mas por que isso? Porque a grande verdade é que nós vamos ser conhecidos, mas nós vamos ser conhecidos como igreja. A presença do Senhor, ela traz o poder da construção. E eu quero em nome de Jesus declarar que as pessoas nos conhecerão, os nossos jovens, essa geração será conhecida como aqueles que são cheios do Senhor. Eu não quero fazer parte de uma geração como aqueles que usam a teologia para serem os tristes da festa, para serem os rancorosos do ambiente. Eu não quero ser conhecido como aqueles que usam a teologia para ser aqueles que parecem que estão sempre indignados com alguma coisa, que toda vez que fala parece que salta a veia. Mas eu quero fazer parte daqueles que manifestam a verdadeira essência da presença, que é o amor de Deus. O amor, ele constrói. O amor, ele é tangível. O amor, ele se manifesta em fatos, em realizações. O amor, ele toma forma, como nós cantamos aqui agora. O amor, ele é verdadeiro. A igreja, quando ela aparece, ela não traz o contra, ela não traz a guerra, ela não traz a divisão, ela não traz a confusão. Mas a igreja, quando aparece, ela traz a esperança. E eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor está nos enchendo desse mover da presença dEle no nosso meio. E aonde nós estivermos, vai ser infestado de um ambiente de esperança em nome de Jesus, inundado da glória de Deus em nome de Jesus. As pessoas desejando ser tocadas por nós, as pessoas desejando o que nós temos, o que nós descobrimos, o que tem dentro de nós, porque nós transbordamos de algo que traz esperança para o mundo em nome de Jesus. Por isso eu quero falar uma palavra de Deus para a tua vida. O Senhor vai te dar um batismo de alegria na tua vida. Amém. O teu semblante vai ser um semblante de uma pessoa cheia da presença de Deus.
as pessoas vão olhar para o teu rosto e vão dizer assim: meu Deus, para aí, tem alguma coisa. O olhar é diferente, a expressão é diferente. Você não precisa pregar nada, o teu olhar traz esperança. As pessoas desejam estar próximas. E eu creio que o mundo está precisando de esperança. Eu creio que o mundo está precisando de esperança. A Univale não é um lugar para nós falarmos contra nossas instituições de ensino. Eu tenho pregado isso desde janeiro. Mas aquele lugar precisa ser tocado pela esperança de Deus lá dentro, em nome de Jesus. Queridos, eu tive contato com algumas pessoas que falaram, por incrível que pareça, há um anseio pela eternidade. A palavra nos diz isso. Isso Deus colocou no homem. E o diabo, ele fica oferecendo alternativas. Dentro das nossas instituições de ensino, as religiões afro começaram a ter um despertamento. As pessoas tudo começaram agora a querer ter experiência, porque elas estão ansiando por algo. Amanhã nós temos eleições, mas a igreja não foi levantada para ficar debatendo política. Cara, eu não estou dizendo que você não tenha que ser um cidadão. Fale para as pessoas dos nossos valores. Fale sim, você pode falar, você tem que expressar a tua cidadania, nós temos que, mas sinceramente, amanhã eu não sei qual é o resultado, nem se vai para o segundo turno, o que vai ser. Eu vou reservar o nosso direito como igreja de sermos conservadores, de termos todas, e sim, nós vamos, está tudo certo. Mas eu quero falar uma coisa para você: se o mundo mudar, se virar tudo de cabeça para baixo, ainda nós seremos uma fonte de esperança para esse mundo, em nome de Jesus. Amém? Nós temos que ser essa fonte de esperança. E eu tenho que ter uma intimidade com essa presença. E eu quero convidar você em nome de Jesus, porque o Senhor não nos chamou para nós sermos os teologicamente entendidos e os tristes da festa, mas o Senhor nos chamou para nós sermos aqueles cheios do Espírito Santo. Eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. E nós vamos construir muitas coisas aqui no MJ, no Mevosede. Nós vamos, mas tudo que nós fizermos será marcado pela presença de Deus. Pela presença de Deus. Você que veio aqui hoje, quem sabe você veio ter uma experiência com o Senhor na tua vida. Eu não sei como que está quando você abre a porta da tua casa e você entra dentro da tua casa. Mas eu quero falar uma palavra de Deus para a tua vida. A presença do Senhor precisa estar lá, naquele lugar. Sim, naquela família problemática às vezes, naquele pai que você às vezes tem dificuldade de relacionamento com os teus irmãos, com a sua mãe, no teu ambiente de trabalho. Mas o que eu preciso, eu tenho pedido para Deus sabedoria, eu tenho pedido para Deus me dar gestão emocional, eu tenho pedido, não, para, peça apenas a presença dEle. Peça a presença dEle. Eu tenho pedido para Deus respostas de como que eu tenho que agir, que estratégia de como lidar com situações que eu não tenho conseguido mais. Para de pedir isso, porque você está mais procurando o que Ele faz do que Ele. Se você estiver com a presença, a luz do Senhor vai começar a brilhar através da tua vida. Você se torna uma fonte inesgotável, que essa fonte ela jorra com tanta força. Eu trabalhei numa época numa empresa que fazia perfurações de poços profundos até 2.000 metros de profundidade, tanto poços de água quanto poços até de petróleo. E eu trabalhei na área comercial nessa empresa por um período. E é interessante porque nós temos aqui no Brasil um aquífero, que é o aquífero Guarani, que é o maior aquífero de água subterrânea do planeta. E ele vem do Mato Grosso, ele passa no Paraná, ele vem em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vai no Uruguai, Argentina. É como se fosse uma bacia, como se fosse uma grande lagoa gigante. Em alguns lugares ele está aflorando, que a gente chama,
em outros lugares ele é muito profundo, a ponto de a água quando sai, ela sai quente. São obras, construções caríssimas para você alcançar. Mas para pensar, eu só quero que você entenda que eu estou querendo construir aqui uma ideia para você. As máquinas, elas têm injeção de ar comprimido e um martelo na ponta, algo que vai como se fosse um sistema de ar comprimido, e também ele vai batendo e quebrando a rocha e soprando para cima, e a próprio ar também vai quebrando muitas coisas pela tanta concentração de ar. É como se fosse, ele tem como se fosse algo parecido com uma turbina de um avião, só que extremamente direcionado em 3 furinhos assim, eles cortam uma pessoa ao meio na hora. Só que dependendo da quantidade de água que você alcança numa profundidade, aquele martelo, aquele ar comprimido, aquela pressão gigante que tem, inutiliza totalmente o equipamento não consegue mais fazer nada, ele não consegue tocar mais nenhum centímetro de rocha, porque a água que jorra é tão forte, a força da água. Você está entendendo o que eu estou falando? Parece algo tão estranho, a gente fala de algo que corta a rocha até 2.000 metros de profundidade, mas quando encontra uma fonte de água que é tão forte, essa fonte ela tem uma força que inutiliza toda a força daquele equipamento. Eu quero dizer uma palavra de Deus, a Bíblia diz que de todas as coisas que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Você não nasceu para ser uma esponja, você nasceu para ser uma fonte. Então não depende das ações externas que estão ao teu redor, você não suga elas para dentro de você, mas quando tem a presença de Deus em você, você inunda esse lugar em nome de Jesus. Pode ser uma ação do inferno, pode ser uma violência do inferno, até porque demônio também não temos problema nenhum com demônio, eles não nos incomodam praticamente em nada. Toda guerra espiritual já está vencida. Eu sei que há sim resistências, mas é natural, é como se fosse uma rochinha daquelas. Agora o que eu quero dizer para você é que quando eu tenho essa fonte dentro de mim, essa presença preservada, eu tenho essa fonte guardada, e eu guardo isso com muito cuidado, isso transborda, e eu não sou mais uma esponja. Por isso, em nome de Jesus, pode alguém falar muitas coisas ruins ao teu redor, e eu quero dizer para você, a palavra que sai da tua boca é uma palavra de cura em nome de Jesus. A palavra que sai da tua boca é uma palavra que constrói ambientes em nome de Jesus. Pode começar a profetizar, e veja aonde você tem deixado os teus ouvidos, aonde você tem permitido que os teus ouvidos eles tenham lugar. Comece em nome de Jesus a usar mais a tua boca, porque a presença que está em você vai transformar ambientes, a presença vai reconstruir, a presença vai fazer em nome de Jesus construções novas. O Senhor está te dando autoridade para você construir pelo poder da presença que está em você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, levante as tuas mãos para os céus. E eu quero convidar você agora a invocar essa presença de Deus na tua vida. E você vai começar a colocar para fora. Comece a colocar para fora toda a sujeira. Essa noite aqui é uma noite que nós vamos denunciar pecados. Em nome de Jesus, você que está vivendo uma vida de prostituição, você que de repente está vivendo uma vida fora dos padrões de santidade do Senhor, hoje o Senhor Ele quer que você coloque isso para fora. Quem sabe você vai dizer assim: pastor, mas eu venho na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou no PG. Quem sabe o teu pecado seja a religiosidade, quem sabe o teu pecado seja o orgulho. Coloca para fora, coloca para fora, coloca para fora, coloca para fora, porque Deus Ele quer te fazer cheio, 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 cheio da presença dEle em nome de Jesus. Vem, 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 Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero sair daqui, me deixa A presença dEle não está
nas nossas canções. Pastor, você quer dizer que pouco importa a canção? É mais ou menos isso, mas eu não quero que você se sinta ofendido. As pessoas estão se ofendendo muito fácil, estão perdendo a presença. E o que eu quero dizer para você é que não está no estilo de um culto, a presença dele tem que estar em você. Os nossos jovens vão para uma balada lá no Éden, lá na Praia Brava. Vocês acreditam que vai ter a presença tocando lá? Então, irmão, não vai estar tendo louvor lá. O que Deus está querendo, acho que hoje a gente está numa guerra para libertar o crente da mente religiosa. O que a gente está precisando é ampliar a visão. O que é certo, ele continua sendo certo, não é isso. Mas o que eu quero dizer para você é que a presença é muito maior. Coloca a tua mão no teu coração, sabe que eu creio que tem pessoas que são curadas quando começam a agradecer a presença. Agradeça a presença dele que está aí agora. Não peça mais, agora você vai agradecer. Agradeça, Senhor, obrigado porque você está aqui comigo. Você está aqui, o Senhor está aqui comigo, obrigado. O Senhor, Ele tem algo especial com a gratidão. Ele tem algo especial com a gratidão. Eu amo a gratidão também, porque eu sei que isso atrai a presença de Deus. Eu sei que quando nós agradecemos, instantaneamente nós somos curados. Quando nós agradecemos, nós nos sentimos plenos. Agradeça a Deus, porque você é amado. Agradeça a Deus, para de pedir, agradeça. Agradeça a Deus porque você é curado. Agradeça a Deus pela família restaurada que o Senhor já te deu. Mas o meu pai briga com a minha mãe todo dia. Ai, tem drogas na minha casa. Agradeça a Deus porque o ambiente de reconstrução está entrando dentro daquela casa. Agradeça a Deus pelo teu ministério. Agradeça a Deus pelo teu casamento. Mas pastor, nós chegamos aqui no culto hoje brigados. Agradeça a Deus por essa esposa. Agradeça a Deus por essa presença de Deus dentro do teu lar. Há curas que o Senhor Ele manifesta nessa gratidão. Há curas que o Senhor manifesta. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Aleluia. Ah, sim, Senhor. Tua presença, meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo, se me convidas ali que eu quero estar. Na mesa da presença, jamais te abandonar. Se esse é o meu lugar, se esse é o meu lugar, é tudo que eu quero. Tudo que eu quero é comer de tua glória. Tudo que eu anseio esse é o meu lugar, é tudo que eu quero. Tudo que eu anseio é comer de tua presença. Aleluia. Meu desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo, se me convidas ali que eu quero estar. Na mesa da presença, jamais te abandonar. Se esse é o meu lugar, se esse é o meu lugar, é tudo que eu tenho, tudo que eu quero, agora, tudo que eu sei. Aleluia. Tua presença, meu maior desejo é estar.
presença. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Eu queria que os pastores aqui me ajudassem. Em nome de Jesus, pode sair do teu lugar. Sim, Ele está nesse lugar. Nós sentimos a presença dEle aqui desde o início dessa reunião. Pode vir. Os pastores me ajudem, nós vamos orar por todos. Vem, 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 Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo. Vamos orar. Vamos orar. Os líderes me ajudem a orar. Todos que querem mais experiência com essa presença. Vem, 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 Senhor. Abandonar, se esse é o meu lugar, se esse é o meu lugar, és tudo que eu tenho, tudo que eu quero é comer de tua glória, tudo que eu anseio é comer de tua presença, meu maior desejo é estar em tua mesa, como eu te amo, se me convidas ali que eu quero estar, na mesa da presença, jamais te abandonar, se esse é o meu lugar, se esse é o meu lugar, é tudo que eu tenho. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Tua presença. Aleluia. Hoje Ei, não Neita. vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Que nós sejamos agentes dessa presença do Senhor. Em nome de Jesus, que você seja transbordante dessa presença. Que toda mesa que você sentar, que as palavras que saírem da tua boca construam o ambiente do reino de Deus. Por isso, cuidado com o que você fala, cuidado às mesas que você senta e o que você ouve. Porque você é um agente da presença de Deus. Você não é um absorvente do ambiente do mundo, nem do ambiente da religião. E eu não estou dizendo que é para você não sentar na mesa com os ímpios ou com o incrédulo. Às vezes com esses é mais fácil de você sentar. Deus está nos levantando. Deus está nos levantando para nós apacentarmos as ovelhas não evangélicas também. Deus está levantando os jovens com uma visão diferenciada, ampla. Eu creio numa geração que o Senhor está levantando em nome de Jesus. E nós temos essa autoridade que o Senhor nos conferiu e a responsabilidade de cuidarmos das ovelhas do Senhor. E essas ovelhas não se chama PMJ, essas ovelhas não se chama apenas PG. Essas ovelhas em todos os ambientes que